aprendeu. Aí disse, pois não, meu irmão, o que é que a gente comemora dia 31 de outubro? Aí o aluno disse, dia do Halloween, ó. Acho que se ele pudesse naquele dia, ele tinha se matado ali mesmo, o professor, né? Mas no dia 31 de outubro, irmão, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E nesse ano de 2016, 499 anos atrás, foi iniciado esse movimento histórico e teológico chamado Reforma Protestante. Geralmente, quando a gente fala desses assuntos, os irmãos ficam com os olhos arregalados, perguntando assim, o que é que isso tem a ver comigo, né? Geralmente é uma expressão muito rotineira. E a Reforma Protestante, irmãos, ela foi importante. Dentre os vários aspectos, eu queria ressaltar apenas dois, porque foi um momento em que havia uma espécie de problema que a igreja enfrentava por duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, que eu vou chamar aqui da instituição, quando Martinho Lutero resolve, sem saber as dimensões, as proporções que chegaria, quando Martinho Lutero resolve fazer a Reforma Protestante, havia um institucionalismo muito forte na Europa. A Igreja Católica predominava e acreditava-se que a salvação se dava por meio da instituição. A ideia, então, é aquele que está na instituição certa tem a salvação. A salvação, então, ela era entendida numa perspectiva institucional. Quem está na instituição correta, obrigado, meu irmão, está salvo. Daí a frasezinha que era utilizada na época que dizia: quem não tem a igreja como mãe, jamais terá Deus como pai, porque não há salvação fora da igreja. Essa era a expressão da época medieval. E aí o Lutero se contrapõe a essa afirmação, dizendo que pode sim haver salvação fora da instituição, não pode haver salvação fora do Cristo, fora de Jesus. Fora de Jesus não há salvação, mas fora da instituição, sim, sem nenhum problema. Porque a instituição, ela não detém as chaves do céu. A instituição, ela pode ser usada por Deus como um agente que leva, que transmite, que manifesta o reino de Deus. Uma outra questão que acontecia na época da Reforma Protestante, já estava iniciando há mais ou menos um século antes da Reforma Protestante, um movimento artístico, cultural, literário chamado a Renascença. E uma das forças da Renascença era a centralização do homem. A ideia dizia que o homem é que deveria ser o centro de todas as atenções. Fenômeno esse que nós chamamos do antropocentrismo. Obrigado, pastor. O antropocentrismo. O homem estava no centro. Tudo que era realizado, tudo que era feito, se você pegar as imagens dos pintores renascentistas, Michelangelo, o Leonardo da Vinci, você vai ver que todas as imagens, toda a obra artística, toda a literatura, todo o pensamento estava centrado na figura humana. O ser humano era o centro de todas as atenções, o ser humano era o centro de tudo aquilo que permeava as discussões da época. E Lutero também vai se opor contra esse antropocentrismo, contra esse humanismo. O humanismo é exatamente essa ideologia que coloca o homem como centro de todas as coisas. E Lutero vai se contrapor contra a instituição e contra o humanismo, o antropocentrismo. Eu entendo, irmãos, que nós vivemos em épocas, nós chamamos assim, nós estamos no pós-modernismo, e nessa época do pós-modernismo, se os irmãos observarem um pouco, vocês vão ver que mais uma vez esses dois problemas se levantam. Mais uma vez nós temos um problema institucional, onde determinadas instituições religiosas
querem dizer que eles são detentores da verdade, da salvação. Se você ligar a sua televisão nesses programas religiosos, que se dizem evangélicos, mas que muitas vezes não tem nada de evangelho, você vai ver que o discurso é: venha para cá, porque aqui é o local certo. Venha para cá, porque aqui é o local que acontece milagre. Milagre, dizem eles, só acontece em 2 lugares: na instituição deles e em Atos dos Apóstolos. Isso é uma afirmação de uma dessas grandes instituições religiosas. Quando a instituição não pode dizer que ela é a melhor, ela diz: olha, a nossa é a maior de todas. Nós temos a maior instituição, a maior igreja. Veja pelas propagandas dos megatemplos. Estamos na época dos megatemplos, das megas estruturas. E as pessoas são convencidas pelas mega estruturas, até porque pela própria lógica de mercado, você diz assim: como é que pode, rapaz? Eu estou na mesma igreja há 10 anos e a minha igreja só tem aquela mesma quantidade de crente. Aquela outra abriu faz 6 meses, já tem 5.000 crentes. Está crescendo. Então, se está crescendo é porque é de Deus. Tudo que cresce é de Deus. Se está crescendo é porque está tendo avivamento. E aí, mais uma vez, é uma lógica de mercado, porque o mercado estabelece esse princípio: se está crescendo é porque é o certo. Irmãos, cuidado, cautela. Nem tudo que cresce quer dizer que está certo, nem tudo que cresce quer dizer que é da vontade de Deus, nem tudo que cresce quer dizer que é porque Deus está no negócio, não. Até porque os irmãos sabem, melhor do que eu, que o cemitério do Bom Jardim também não para de crescer. E eu tenho certeza que nenhum de vocês está dizendo: está tendo um avivamento no cemitério do Bom Jardim. É crescendo direto. Os ossos estão até saindo agora das tumbas lá. Vocês viram outro dia, né? O problema que estamos tendo lá, né? Tanto osso lá que está saindo já. Está nascendo os ossos. Será que é o cumprimento de Ezequiel do Vale do Osso Seco? É não, meu irmão. Problema social, político que nós temos. Por sua vez, se nós repetimos o fenômeno dessa questão da instituição, que agora querem colocar determinadas instituições como se fossem detentoras da verdade, ou aquelas que possuem o direito de dizer: se você vier para cá, aqui nós vendemos um terreno para você ir morar no céu, porque aqui, se você comprar o terreno, já sai com a escritura, reconhecida pelo cartório, vai direto para o céu. Por outro lado, eu entendo que, mais uma vez, nós vivemos o problema de colocarmos o homem, o ser humano, no centro das atenções. O humanismo, o antropocentrismo. Veja que muitas vezes os cultos são voltados para agradar as pessoas. Eu peguei uma época, não me considero velho, mas me considero alguém que teve a oportunidade de nascer nos caminhos do Senhor. E eu ainda peguei uma época que a gente vinha para a igreja para cultuar a Deus, não importa quem cantava, não importa quem pregava, às vezes tinha só um irmãozinho que falava tudo errado, o outro que cantava e ninguém nem entendia o que é que ele estava cantando, o guitarrista às vezes atrapalhava mais do que o cara que cantava, mas nós nos alegrávamos, louvávamos a Deus e dizíamos: o culto foi uma bênção, porque nós sentimos a presença do Senhor e isso já vale. Pronto. Hoje não, termina o culto, os irmãos ficam perguntando: e aí, gostou do culto? E lá na minha igreja aqui não tem isso, graças a Deus. Lá na minha igreja ainda tem gente que diz: não gostei do culto hoje não, hoje o culto foi ruim, rapaz. Louvores, tentaram até salvar com aquele teatro lá, mas não entendi, foi nada. Apagaram as luzes, negócio escuro, meio cavernoso. Gostei não. Eu sempre dou essa resposta: quando alguém disser que não gostou do culto, diga: tá certo, para gostar mesmo não, o culto não foi feito para você. O culto é feito para quem? Para Deus. Lutero vive esses 2 problemas e dizem: nós temos que nos voltar não para a instituição nem para as figuras humanas, nós temos que nos voltar para Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Jesus é o Deus perfeito da teologia, é o homem ideal da antropologia. É Jesus. Se nós tirarmos Jesus,
do centro do culto, se nós tirarmos Jesus do centro das nossas vidas, nós nos transformaremos com certeza em bons religiosos. Você pode viver uma boa religião. O que faz a diferença na proposta do Evangelho é a centralidade de Jesus, porque quem é glorificado é Jesus. Se algum milagre acontecer, pode ter certeza que não é o pregador, muito menos o pastor. O milagre acontece por causa de Jesus, porque a Escritura diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é a instituição A nem a instituição B, não é a igreja A nem a igreja B, não é o irmão A nem o irmão B. Tudo que acontece, acontece por causa de Jesus. Eu entendo que 499 anos se passaram e mais uma vez se faz necessário nós voltarmos com a mensagem central da Reforma Protestante. Jesus é o centro das nossas vidas, porque sem Jesus não dá para nós vivermos. A partir desta informação histórica, eu quero ler um texto da Bíblia com os irmãos e a minha fala estará fundamentada nesta verdade central. Jesus é o centro das nossas vidas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 52. Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 52. Nos diz assim a Escritura Sagrada: Ora, de ano em ano, iam seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos de idade, subiu também para Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem para suas casas, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os seus companheiros de viagem, foram caminhando um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e entre os seus conhecidos. E não o tendo encontrado, resolveram voltar para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E tendo os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e também das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe então lhe disse: Filho, por que fizestes isto conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele então lhe respondeu: Por que me procurais? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, em poucas palavras, eu gostaria de destacar nesse texto 2 sentimentos que envolvem a pessoa de Jesus.
O primeiro sentimento é o sentimento da tristeza. Se os irmãos observarem o texto que nós lemos, o texto diz que quando José e Maria perceberam que Jesus não estava mais na companhia deles, quando José e Maria perceberam que Jesus não estava mais caminhando com eles, quando José e Maria perceberam que a presença de Jesus estava ausente, o texto diz que eles foram tomados por um sentimento de tristeza, de angústia, de desespero, porque eles perceberam que Jesus não estava mais com eles. E quando eles perceberam a ausência de Jesus, o medo tomou conta da vida deles. O segundo sentimento que eu quero falar nessa noite foi o sentimento daqueles que estavam com Jesus no templo, aprendendo, ouvindo, perguntando, respondendo. O texto diz que Jesus ficou no templo e no templo ele reuniu rapidamente ali um grupo de doutores, estudiosos, religiosos, e todos aqueles que estavam na presença de Jesus foram tomados pelo sentimento de admiração, de alegria, de prazer, de satisfação, ao ponto de ficarem impressionados, dizendo: mas peraí, quem é esse adolescente, quem é esse rapazinho de 12 anos que nos ensina, que nos pergunta, que nos responde? E o texto diz que o coração destes estava marcado pelo sentimento de alegria, de admiração e de prazer, porque aqueles que se encontram com Jesus, com certeza são tomados por esses sentimentos. De modo que a minha fala para os irmãos nessa noite é esta: eu não sei como você está. Pode ser que a semelhança de José e Maria, você diga: irmão, eu estou vivendo um momento de tristeza na minha vida. Eu estou vivendo um momento de angústia na minha vida. Eu estou vivendo um momento que não é muito bom na minha vida. E eu percebo que não é bom exatamente porque eu já andei com Jesus, eu já tive Jesus na minha vida, eu já tive a experiência de ter Ele junto comigo, mas eu percebo que parece que Jesus não está mais andando comigo, eu não sinto mais a presença dele ao meu lado, eu não consigo mais perceber ele junto comigo. E a palavra, meu irmão, para você nesta noite é essa: faça igual José e Maria. O texto diz que quando José e Maria perceberam que Jesus não estava mais andando com eles, um olhou para o outro e disse: José, não dá para nós continuarmos a caminhada, porque não dá para continuar caminhando sem Jesus. Vamos voltar, vamos procurar, vamos atrás. Não vamos cair na besteira de achar que dá para caminhar sem Jesus, porque caminhar sem Jesus é caminhar com tristeza, com angústia, com desespero. A minha palavra para você nessa noite, em primeiro lugar, é esta: não queira caminhar nesta vida sem Jesus. Queira não. Queira não. Ora, meu irmão, se com Jesus é luta, se com Jesus é problema, se com Jesus tem as diversas adversidades, imagine sem Ele. Agora deixa eu dizer uma coisa bonita que o texto diz. Vou perguntar para os irmãos, ver se vocês prestaram atenção na leitura do texto. Igual como eu faço com meus adolescentes lá na escola, ver se eles estão prestando atenção do professor mesmo, ou estão só enganando, né? O texto diz que José e Maria passaram um determinado tempo e aí de repente perceberam: opa, Jesus não está mais aqui não. Quanto tempo eles levaram para perceber a ausência de Jesus? Quanto tempo? Um dia. Olha que coisa linda, irmão. Um dia foi suficiente para eles perceberem a ausência de Jesus. Um dia.
Só um dia. Depois de um dia, pai, não dá mais para continuar não. Dá não, porque, pai, está faltando alguma coisa. Sabe aquele dia que você acorda e você diz assim, pai, tem alguma coisa errada. Eu nem sei o que é, mas tem alguma coisa errada? Rapaz, eu estou num momento assim meio complicado. Eu não sei dizer o que é, mas é porque está faltando alguma coisa. José e Maria, meus irmãos, depois de um dia, eles perceberam a ausência de Jesus e disseram, olha, não vamos continuar, por quê? Porque está faltando. E o que é que está faltando? Jesus. Irmão, pode faltar qualquer coisa. Mas faltou Jesus, faltou tudo. Pode ser que você venha para a igreja e falte o pastor. Pode ser que você venha para o culto e falte o grupo de louvor. Pode ser que você venha um dia para a igreja e fale, cadê o pregador? Faltou. Pode ser que você chegue na sua casa atrás da janta, cadê a janta? Faltou. Perdeu o sorteio. Se atrasou. Essas coisas e a vida humana nos apresenta essa experiência que vez por outra faltam coisas na nossa vida, ou não falta? Não vou nem falar do dinheiro, né? Porque esse mais falta do que aparece. Mas a mensagem é, não pode faltar Jesus na sua vida. E quando eles perceberam que Jesus não estava, eles disseram, espera aí, vamos voltar, vamos atrás, vamos recuperar o que nós perdemos. Só precisou de um dia para eles sentirem falta. Sabe o que é que me assusta, meus irmãos, nos dias que nós vivemos? Aqui não, graças a Deus. Tem irmãos que passam dias, semanas, meses, sem Jesus, sem vir para o culto, sem ler a Bíblia, sem orar, sem buscar a presença de Deus. E quando você pergunta, ainda diz assim, nem faz falta. Outro dia eu encontrei o irmão e eu perguntei, e aí meu irmão, como é que tá as coisas? Ah, pá, as coisas tão boas. Tão boa. Eu disse, tá boa mesmo? Tá, meu irmão, tá tão bom, mas tão bom que nem orando eu tô mais. E eu disse, se não faz falta não, faz nada, macho. Tem gente que se acostuma e não sente mais a falta de Jesus. Não sente. Ah, mas eu vou para a igreja domingo em domingo. E o resto do dia? Não, o resto do dia é comigo. E aí tu não sente uma falta, tu não sente assim, ó, sinto nada, rapaz. E orar? Não, rapaz, eu oro. Antes de dormir eu oro. Aí oro, durmo. Sonho. Sei nem o que é que eu faço. E ler a Bíblia? Já li, ano passado. Passado eu li a Bíblia. E você não sente falta não? Sinto não, meu irmão, tá tão bem. O bonito no texto é porque o texto diz que um dia foi suficiente para eles perceberem a ausência. Nos nossos dias está complicado, porque, repito, nós vivemos uma época que as pessoas tiraram Jesus das suas vidas e nem sentem mais falta da presença dele. Aí é sério, meu irmão. Aí é complicado. Aí é que o negócio fica difícil. Porque enquanto você sente falta, você ainda vai atrás. Você ainda procura. Você ainda tem consciência de que você deve fazer alguma coisa. Agora, quando você entra nesse estágio que você não sente mais falta, quando você entra nesse estágio que a Bíblia chama de a cauterização da mente, só o Senhor mesmo para ter misericórdia. A nossa sorte é que Ele tem misericórdia para com as nossas vidas. Vamos voltar porque não dá para seguir. E eles voltam. E eles vão procurar Jesus. Quando eles encontram Jesus,
Está lá todo mundo alegre, todo mundo feliz. Você consegue lembrar o dia que você aceitou a Jesus? Você lembra da alegria que você sentiu? Lembra do prazer que foi? Lembra aquela sensação de satisfação? Lembra a admiração que você sentiu? Rapaz, é Jesus. Jesus. O texto diz, e eu gosto dessa palavra, o texto diz que eles estavam admirados, encantados. Sabe qual é o problema que às vezes acontece na nossa vida? Porque na nossa vida nós já encontramos Jesus. E às vezes nós perdemos a capacidade de nos encantar com Jesus. Ah, irmão, é Jesus, né? Aí a gente cita a Bíblia. Irmão, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 presentes, Jesus está no meio. Glória a Deus por isso, né? Há uma tendência humana, irmão, de perder essa capacidade de se admirar com Jesus. Deixa eu lhe dar uma boa notícia nessa noite. Jesus tem poder para fazer com que você se admire com Ele todos os dias da sua vida. Porque às vezes, irmão, a gente vive naquele sentimento do saudosismo. Irmão, eu era crente, era 10 anos atrás. Essa parte você vai editar. Ontem eu resolvi jogar bola com os amigos. Pode jogar bola, pode? Pode. Falar nisso, você está em falta comigo, né? Está. Falar nisso, eu ainda estou com as suas caneleiras. É verdade, vou devolver. Ontem eu resolvi jogar bola com os amigos, né? Os irmãos imaginam, né? Estou um pouco acima do peso. A gente arriscou, né? Jogamos. Terminamos. Aí o bom do jogo é os comentários depois do jogo, né? E é engraçado, irmão, quando a gente fica velho, pesado, ultrapassado, aí vem esse sentimento do saudosismo. Que aí começa. Rapaz, vocês perderam, foi? Rapaz, é porque você não me conheceu há 10 anos atrás. Ah, se eu tivesse aqueles 30 quilos a menos. Ah, se fosse há não sei quanto tempo atrás, você ia ver se a gente perdia. E às vezes na vida espiritual a gente quer viver nesse saudosismo. Irmão, eu já orei tanto. Irmão, eu lia tanto a Bíblia. Irmão, bom mesmo era na minha época. Hino mesmo, hino de verdade, hino de crente. Nesses que tem hoje não. Era daquela época que eram os hinos. Meu irmão, cuidado para você não viver nesse saudosismo e esquecer de uma coisa, que Jesus pode te surpreender ainda hoje. Ele não te surpreendeu apenas naquela época, não. Ele ainda pode produzir admiração na sua vida hoje. Às vezes a gente vive nesse saudosismo doido e acha que, não, mas é porque naquela época é que era boa. Não, meu irmão, a época boa é hoje. Como o escritor aos Hebreus diz, aproveite o dia chamado hoje, porque o ontem já não pertence mais a você e o amanhã sempre será incerto. O que é que nós temos? O hoje, que é uma dádiva, por isso que nós chamamos de presente. É porque antes era assim. Amém, que antes era. Que hoje possa ser melhor, porque Jesus ainda pode surpreender as nossas vidas. Eles estavam encantados, eles estavam felizes. Por quê? Por causa da presença de Jesus. O que fez a diferença aqui não era o local que eles estavam. Até porque se vocês lerem um texto com calma, vocês vão ver que eles estavam no templo, que ficava na cidade de Jerusalém, e eles eram religiosos. Olha que coisa legal. Jerusalém, no templo, religiosos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles estavam num local, numa cidade, que eles tinham o costume,
praticamente diário de estar ali. Eram religiosos. Onde é que geralmente eles frequentavam? O templo. O templo ficava onde? Em Jerusalém. Só que naquele dia, aquele local comum se transformou em um local de encanto, de admiração e de alegria. Por causa das paredes, era? Por causa do ar-condicionado? Por causa do computador? Não, por causa da presença bendita de Jesus. O local era o local de sempre. A cidade era a cidade de sempre. As pessoas eram as mesmas pessoas de sempre. Agora tinha alguém que era especial, que era diferente, que é aquele que promove alegria, satisfação e prazer na nossa vida. E esse é o Jesus Cristo de Nazaré. Encantados, tão admirados. Aí José e Maria chegam. É legal que o José e Maria, eles chegam. O texto diz que eles passaram um dia sem Jesus, não foi? Depois passaram mais 3 dias procurando Jesus. Somando 4 dias. 4 dias depois, encontram Jesus. Aí Maria olha para o seu filho e diz: como é que tu faz isso com a gente, Jesus? Como é que faz um negócio desse com a gente? A gente tudo aqui atribulado, eu e teu pai, correndo de um lado para o outro. Passaram 3 horas. Calcule, um dia de viagem. Um dia na viagem de volta. 2 dias rodando na cidade. Tá certo, era uma cidade grande, cidade importante. Não havia Facebook, nem WhatsApp para ficar procurando. Não havia um sistema de polícia tão capaz quanto o nosso, né? 2 dias procurando ali dentro da cidade. Devia ter ido na delegacia, devia ter ido no IML, devia ter ido sei lá onde, né? Mas encontraram. Onde é que eles encontraram Jesus? No templo. Aonde é que eles tinham deixado Jesus? Aonde foi? Lembram mais não? Jesus em algum momento saiu do templo? Não. Quem esqueceu quem? Jesus que esqueceu José e Maria ou José e Maria que esqueceram de Jesus? José e Maria que esqueceram de Jesus. Mas a pergunta de Maria é: por que tu fez isso com a gente? Espera aí, quem é que está fazendo o que com quem? Quem é que está esquecendo quem? Quem é que está querendo seguir a vida sem Jesus? Aí depois diga assim: Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Ora, você me esqueceu, você me deixou para trás, eu continuo no mesmo lugar lhe esperando, você que está rodando por outros lugares.